Esta festa de Todos os Santos, que nós celebramos hoje, no domingo, ela é celebrada na igreja de rito romano no dia 1 de novembro, dia que antecede o dia de finados. E esta festa, ela já era celebrada pela igreja desde o século VI depois de Cristo e VII depois de Cristo. Parece que no início do cristianismo, segundo as nossas fontes da tradição da igreja, os santos eram muito cultuados. Os santos, na verdade, sempre eram e serão aqueles que de fato tentam confrontar a sua vida segundo o Evangelho, na sua vida comum do dia a dia. Não era necessário que fosse canonizado ou reconhecido oficialmente pela igreja como santo no dia da canonização para se tornar santo. Bastava seguir a Jesus Cristo em qualquer condição de vida. Imaginem vocês o início do cristianismo, tantas perseguições, já era santo. Este é, digamos assim, o espírito, o sentido que se esconde, que está por detrás dessas leituras que nós ouvimos. A santidade não depende de um esforço humano. A santidade é um dom que vem de Deus. Infelizmente nós somos um pouco contaminados por uma falsa ideia que entrou na igreja, de que ser santo é aquele que é perfeito moralmente, é aquele que você não encontra 1 centímetro de pecado naquela pessoa. Essa é uma visão equivocada de santidade, que está dentro de nós, no nosso imaginário, na nossa mentalidade, e que de fato não tem nada a ver com aquilo que é santidade segundo a Sagrada Escritura e o que é santidade para a tradição da igreja. As leituras hoje, elas nos ajudam a dar uma visualidade, uma aprofundada sobre o que é ser santo, segundo os textos da Escritura e segundo o que é ser santo ou não o que é ser santo, segundo a tradição da igreja. A primeira leitura que nós ouvimos do Apocalipse de São João nos situa diante desse texto simbólico, complexo, difícil de compreender. Na verdade, o livro do Apocalipse, ele precisa ser bem estudado, bem compreendido. Não basta lê-lo, precisa estudá-lo em profundidade. Estudar, quando eu digo, é ler comentários bíblicos, exegese, para compreendê-lo em profundidade. Não é ponto de a gente fazer assim, não é? E compreender o que é santidade. O livro do Apocalipse, ele é um grande texto litúrgico da comunidade primitiva. Assim como nós hoje estamos aqui celebrando uma liturgia, imagine se tivesse algum de vocês aqui que estivessem aqui como que fazendo uma espécie de um relatório, de uma crônica dessa celebração eucarística. Estivesse aí com um caderninho, com uma nota apontando. O livro do Apocalipse é isso na comunidade primitiva. Era uma espécie de relatório ou crônica, com uma linguagem teológico-litúrgica, daquilo que as comunidades professavam, viviam e celebravam entre o final do 1º século e o início do 2º século do cristianismo. Qual é o pano de fundo do livro do Apocalipse? É o contexto das perseguições contra os cristãos. Então imaginem vocês, São João, com toda a sua delicadeza literária, ele nos deixou para nós esta obra-prima clássica dos 1º e 2º século do cristianismo, para mostrar duas coisas. Que primeiramente, aquele que acredita em Jesus Cristo, aquele que acredita no Cordeiro imolado, mesmo em meio a perseguições, a dilacerações, a falta de esperança, a desânimo, a desalento, este já se tornou santo. Porque o que é se tornar santo? Segundo São João no Apocalipse, se tornar santo é ser marcado na fronte, nos diz São João no Apocalipse, na fronte, pelo símbolo do cristão. Que símbolo é esse? É o símbolo dos 144 mil, esses que vão se salvar. Quem que é? É aquele cristão que foi batizado, que está sendo perseguido, que vive de um certo desânimo diante de tantas perseguições e tribulações, mas faz parte da comunidade daqueles que se salvam. 12 vezes 12 vezes 1000.
144 mil. É aquele que foi marcado pelo sinal do Cordeiro. 12 vezes 12 vezes 1000 é 144 mil. Significa que só 144 mil vão se salvar? Não, nada disso. João, escrevendo esse texto, ele está querendo dizer que aqueles que são, veja só, o que está por detrás desse número, aqueles que são perseverantes no ensinamento dos apóstolos. Quantos eram os apóstolos? 12. Que por sinal eram também perseverantes no ensinamento dos patriarcas do Antigo Testamento. 12. Vivem na plenitude. 1000. 12 vezes 12 vezes 1000, 144 mil. Todos aqueles que são perseverantes no ensinamento dos apóstolos, que dão a sua vida, que doaram a sua vida até a sua última gota de sangue, em meio a tribulações, perseguições do século I, esses já têm marcado em sua fronte o que? A santidade. Então a santidade não depende do nosso esforço. Eu agora sou santo, né? Porque eu vou à missa todos os domingos, porque eu não penso mal do meu próximo, porque a minha língua só fala coisas maravilhosas, o que é uma grande mentira, né? Porque se a língua não fala, a nossa cabeça pensa 1000 por hora, né? Então a santidade não depende do nosso esforço humano. A santidade, acima de tudo, é um dom que vem de Deus. E que dom é esse? É o dom da perseverança, da fortaleza. Este é um dom. Porque eu posso vir para a igreja, eu posso levantar braço, perna, tirar roupa, levantar tudo, fazer tudo para agradar a Deus. Mas aí fora, quando vem as primeiras dificuldades e tribulações, eu sou o primeiro a cair fora, né? Eu já não sou, não é que eu não sou santo, continuo sendo santo, mas eu não, veja só, eu não testifico, eu não dou o meu testemunho até a última gota de sangue por amor ao Evangelho. A palavra testemunho no grego é martiria. O mártir do início do cristianismo é aquele que dava testemunho, porque ele era perseverante, tanto nas celebrações, nas catacumbas, onde os cristãos celebravam a Eucaristia, o batismo, ouviam o ensinamento dos apóstolos, dos líderes da comunidade, mas principalmente fora, em meio às tribulações, em meio às perseguições daqueles loucos imperadores romanos. É lá que eu dou testemunho. Então, santo, segundo o Apocalipse de São João, é aquele que tem a marca do Cordeiro dentro de si. Esta marca ninguém tira. Esta marca é um dom que vem de Deus. É o que nós chamaríamos hoje do dom da perseverança, do martírio. São aquelas pessoas capazes de resistir às adversidades da vida. Quantos pais de famílias não vivem isso no dia a dia? Quantos líderes de comunidade, que eu escuto muito por aí afora, quando eu ando por aí, mas eu queria ser isso, era mais fácil sair da igreja, eu viver do meu modo. Mas Jesus não garantiu que ia ter vida boa, sombra e água fresca para quem está na igreja. Vai ter perseguição, principalmente de quem está dentro. Por quê? Porque aquele que quer dar testemunho, martiria, precisa aprender a pensar além de si mesmo, precisa pensar segundo Deus. Então veja só o que é santidade, como São João no Apocalipse nos explica muito bem, através desse texto litúrgico. Santidade não é viver segundo o próprio esforço humano, mas santidade é viver segundo um dom que vem de Deus, do céu. E quem vive segundo um dom que vem do alto do céu e se encontra no nosso coração, vai conseguir resistir a tudo e a todos, desde a língua ferina, né, dos irmãos e irmãs que vivem na comunidade, até a um certo indiferentismo religioso, que é muito comum na nossa cultura que a gente vive. Agora, quem vive segundo a própria força, não aguenta nem uma hora ficar. Se você dá uma responsabilidade de uma na cabeça, no corpo de qualquer pessoa, não aguenta 1 hora, 2 horas. Então veja o que é ser santo, segundo o Apocalipse de São João. É confiar profundamente num dom que não é seu, que não é fruto do seu esforço humano, mas é um dom que vem, que Deus te dá. O Apocalipse fala, é um dom que está na sua fronte, está marcado em você. Então,
Todos nós somos santos. Todos nós somos santos porque temos em nós um dom de viver a vida divina, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem não é santo, segundo essa leitura, são os covardes, são aqueles que passam a vida resmungando, são aqueles que ficam querendo, diante de Deus, falam assim: Senhor, me tire esse peso, me faça isso, me faça aquilo. Aí eu, se fosse Deus, ao menos por 5 segundos, eu pegaria todas essas pessoas e falaria assim: cai fora, vai embora, você não funda a sua igreja, vai viver, você é muito fraquinho, é muito cheio de coisinha. Eu quero gente firme, eu quero martiria, pessoas que deem testemunho. Então, às vezes na igreja nós temos santos que vivem o martírio, o testemunho de forma silenciosa, uma vida que é entregue totalmente. Mas nós temos também muitos capetas na igreja, demônios, diabos. Sabe quem são? São aquelas pessoas que não admitem que tem a santidade diante de si, no seu coração, porque não vivem segundo a vida divina, mas vivem segundo os seus interesses pessoais, e mais, querem perturbar a vida das pessoas. Essas pessoas a gente não pode expulsar da igreja, né? Por isso que a igreja é o quê? É a vida de santidade. São os santos que na igreja vivem silenciosamente o mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e são chamadas pelo testemunho a convencer essas 99 pessoas, um só santo, de que precisam ser mais firmes, precisam se voltar ao essencial. Veja o que é santidade. É um conceito muito mais bonito a partir do livro do Apocalipse. Ao menos eu lendo esse livro, essa meditação que eu fiz comigo mesmo. É por isso que o versículo lá do final do livro do Apocalipse que a gente leu, conclui assim: esses são os que vieram da tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. São os santos, são aqueles ali que estão firmes no dia a dia. Não são aqueles católicos turistas, né, que só vêm quando tem eventos, né, ou levanta o braço, o pé, né? Você bem nos movimentos, assim a gente vê muito. Esses não são santos, são cristãos de conveniência social. E a sociedade está cheia, parece mais os nossos políticos, não é? Que são convenientes, quando tem alguma inauguração de alguma obra, vem, né? Que é para ganhar um pouco de evidência social. Não, santo segundo o Apocalipse é aquele que testemunha no silêncio a santidade que já se encontra nele. Esses sim, esses alvejam, lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro e não se envergonham disso. Vivem 95% para Deus e 5% para si mesmos. A segunda leitura é também da carta de São João. É um texto espetacular. Os textos de São João são textos de uma delicadeza teológica muito profunda. A segunda leitura também nos fala um pouco sobre santidade. Nos fala assim que o maior presente de amor que Deus pôde dar às pessoas é poder ser chamado de filho de Deus. E é muito interessante isso, que nós vivemos num mundo em que as pessoas são reconhecidas pelo que elas têm e pelo que elas fazem. Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou padre, eu sou intelectual, eu sou isso, eu sou aquilo. Nada disso. Santidade é, acima de tudo, ser reconhecido ou reconhecida como filho ou filha de Deus. Essa é a única e maior dignidade de todos os filhos de Deus e todos os cristãos: ser chamado filho ou filha de Deus. Porque quem é chamado filho e filha de Deus não vive segundo uma lógica que não é a lógica de Deus, segundo a lógica de uma cultura que só nos dá tristeza interior, só nos dá vazio, aridez interior. São João, ele diz assim de uma maneira muito bonita: se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Somente o Filho e a Filha de Deus, que vive como que metido dentro do coração de Deus, pensa, vive, sobrevive segundo a lógica de Deus, segundo a lógica do Evangelho. Este pode chamar que é filho de Deus. Agora, aquelas pessoas que só vivem para si mesmas, vivem a vida buscando ambições, os carreiristas, né? Que buscam ter visibilidade no mundo para as pessoas. Essas pessoas, embora sejam filhos e filhas de Deus, mas vivem mais como criaturas de Deus. O que é ser santo, segundo a primeira carta de São João, a segunda leitura que nós ouvimos? É, acima de tudo, alimentar isso que está dentro de nós. Somos filhos e filhas muito amadas de Deus. Esse é o maior título, esse é o maior presente que Deus poderia nos dar. O restante, meus irmãos e minhas irmãs,
é tudo encheção de linguiça. Isso aqui é acredito? Ser padre, ser freira, ser bispo, ser papa, ser isso, ser aquilo, ser ministro de Eucaristia, ser coordenador de comunidade, coordenador disso, daquilo, tocar na igreja, é tudo encheção de linguiça. A essência da vida cristã é ser filho e filha de Deus. Se nós de fato não nos tornamos filhos e filhas de Deus, dentro de nós, tudo aquilo que não é de Deus vai se impor. Agora, aquele que é filho e filha de Deus, porque é filho, reconhece que tem um pai, que tem uma mãe. Quem tem pai e que tem mãe, segundo esta verdade de fé que São João nos coloca, não vive a vida de forma abandonada ou desamparada, mas sabe que tem alguém que nos cuida. Ser santo é se sentir cuidado, amparado por Deus. Tem muitas pessoas aí fora que passam a vida desamparadas, que vivem em angústia, em tristeza, buscando compensações em tudo, ou até busca compensação nas igrejas, nas religiões, no trabalho, nas relações com as outras pessoas. Você já viu aqueles tipos de pessoas que têm 10, 20, 30, 40 maridos, ou vai buscando ter relações, não porque encontram naquela pessoa um porto seguro ao qual caminhar juntos, mas é porque falta a filiação divina dentro de si. Não vive segundo esta condição de filho e filha muito amado. Vive a vida com maridez, com vazio tão grande que é comido pela cultura, é comido pelas tendências de tudo e todos. Falta tomar consciência da filiação divina. E o Evangelho, este belo texto do sermão, o início do sermão da montanha de Jesus, capítulo 5º, 6º e 7º de São Mateus. Nós aqui só temos os primeiros 12 versículos do capítulo 5º. Jesus, veja só, ele sobe a uma montanha, e lá, diante da montanha, segundo o evangelista São Mateus, nos diz assim: vendo Jesus as multidões. Esse é o primeiro detalhe que coloca no evangelho de hoje. Vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte, sentou-se. Veja, é a atitude do mestre. O mestre que quer nos dizer o que é a santidade. Primeiramente, Jesus, ele vê as pessoas, ele vê as multidões. Será que a gente consegue ver as pessoas? Ou ao invés da gente olhar as pessoas, a gente se olha nas pessoas? Parece que Jesus, ele conseguia ver as pessoas. Ser santo, primeiramente, é aprender a ver as pessoas. Aprender a ver as pessoas não com os nossos olhos, mas com os olhos de Deus. Essa é a grande dificuldade. Ver o esposo com o olhar de Deus, ver a esposa com o olhar de Deus, ver os filhos com os olhos de Deus, ver o patrão com os olhos de Deus. Quem está na comunidade aqui na igreja, vê os paroquianos, as pessoas que participam da comunidade com os olhos de Deus, e não com os nossos olhos. Essa é a coisa mais difícil que existe, porque em geral nós somos tão obscurecidos pelo nosso próprio olhar, pelos nossos óculos humanos, que nós passamos a vida só olhando o negativo das pessoas, e a gente não consegue mais ver o positivo das pessoas. O mais, ver que as pessoas dentro de si têm uma vida divina, têm uma filiação divina. As pessoas estão marcadas pela santidade, como nos diz o Apocalipse. Nós só olhamos as pessoas segundo os nossos critérios. Pois bem, Jesus, vendo as multidões, ele subiu e sentou-se. Por que Jesus sobe? Segundo os textos da Escritura, subir indica o quê? Aproximar-se de uma realidade que vai além da planície. Subir a montanha, segundo a Sagrada Escritura, é entrar numa lógica espiritual, que não é se opor ao mundo, mas é uma lógica que nos faz ver segundo o que está de cima, não o que está de baixo. Isso que é importante a gente subir de vez em quando. E Jesus sentou-se, como o mestre que ensina. No Êxodo, Moisés também sobe a montanha para ouvir a Deus, só que lá Deus dá a ele tábuas da lei. Jesus aqui não dá tábuas da lei. Jesus não quer dar mandamento para ninguém. Jesus não quer encher ninguém com lei, com norma para seguir. Jesus, ele quer que toda a humanidade seja feliz. Jesus quer que as pessoas, que os seus discípulos, que as multidões não o sigam com um peso atordoante nas costas. Ele quer que a humanidade e que os seus discípulos sejam felizes.
Bem-aventurados os pobres em espírito. Podemos trocar esta palavra bem-aventurado, que no grego é makarioi, por felizes. Felizes são os pobres em espírito, porque é o reino de Deus. Jesus, ele não facilita as coisas para nós, para os seus discípulos, para a multidão. Não, ele diz assim: vocês já são felizes, vocês serão felizes, mas aqui vocês vão ter que ter um coração de pobre. Se vocês quiserem ser felizes, precisam desde já começar a ter um coração de pobre. O que significa isso? Um coração sem pretensão alguma. O que significa a pobreza interior? Esse é o principal de todas as bem-aventuranças. Significa o quê? Ter um coração vazio de interesses, de ambições diante do outro. Ter um coração esvaziado de si mesmo, como a criança, como a pureza da criança. É muito curioso, porque do ponto de vista psicológico, quanto mais a gente vai crescendo, quanto mais a gente vai ficando adulto, quanto mais você deixa de ser criança e mais você vai crescendo, tanto a nível de idade como a nível, mais você vai perdendo isso, esta pobreza interior. Sabe por quê? Porque nós vamos perdendo as ilusões da vida. E quem perde a ilusão da vida, comece a se centrar muito em si mesmo e esquece que há algo que vai além de você mesmo. É por isso que a gente deixa de ser pobre conforme a gente vai envelhecendo. Então, quem aí tem cabelo branco, com todo respeito, quem está em caminho de chegar à vida mais maturidade, é mais difícil ser pobre de espírito. Sabe por quê? Porque vai entrando tanta coisa no seu coração, você vai olhando para trás e vai vendo assim, principalmente os mais novos, vai falando assim: faça isso, faça aquilo. Você começa a querer olhar a vida, não segundo a lógica de Deus, mas segundo a lógica de si mesmo. É por isso que Jesus diz, serve para todo mundo isso: seja pobre de espírito nesse mundo, seja manso. Se aqui agora você se aflige, porque há tantas perseguições, veja por detrás dessas perseguições a felicidade, porque eu estou contigo. Se você aqui é manso em meio a uma cultura de tanta correria, de tanta violência, você já é feliz. Você vai ser sozinho, mas você é feliz. Se aqui você é misericordioso, lembre-se que nesse mundo há muitas pessoas que não são misericordiosas, são brutas, estúpidas, são arrogantes, são mesquinhas. Você já é feliz se você está sendo misericordioso, porque você pode estar certo que você já está plantando a semente do amor no coração das pessoas. Se você aqui tem um coração puro, pode estar certo porque você é feliz. Se você vive num mundo, numa cultura em que as pessoas não têm mais um coração puro, e esse evangelho aqui, bem-aventurados os puros do coração, porque verão a Deus, não é só no que se refere à sexualidade, não. É no que se refere à vida toda. Pureza de coração significa o quê? Ter a simplicidade, olhar a vida com simplicidade. E assim o evangelho vai se concluindo. Meus irmãos e minhas irmãs, ser santo. O que é ser santo e o que não é ser santo? Segundo o Apocalipse, todos nós já somos santos. Já temos dentro de nós a dignidade da santidade. Segundo São João, a segunda leitura, todos nós já somos filhos de Deus, amados de Deus. Segundo o Evangelho, somos movidos por uma felicidade. O ser humano deseja ser feliz. Eu não vou conseguir ser santo e feliz com minhas próprias forças, então preciso de Deus. E quem precisa de Deus, precisa ser humilde, precisa ter pobreza interior. Quem é arrogante, quem constrói castelos em torno de si, isso aqui é bem figurado. Castelo não é só a casa que você constrói, o império que você constrói em torno de si. Você já não está caminhando para a santidade, você está caminhando para a autossegurança. E no Evangelho, quem busca muita segurança não é digno de seguir a Jesus. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ser santo é se desconstruir o tempo todo, é tirar as várias camadas de segurança que nós vamos construindo ao longo de nossas vidas e se tornando puro, se tornando sem nada. Aí vocês perguntam: é fácil dizer isso, né, padre? Muito fácil. E como é que é fazer isso? Não sei. O Pai, o Filho e o Espírito Santo que está dentro de nós, Ele nos instrui na nossa consciência e no seu coração para isso.
É só o Espírito Santo que vem em socorro da nossa fragilidade que vai nos ajudar nesse processo. Não é o padre que vai ajudar, nem a dona Vera, nem os ministros de Eucaristia, nem o bispo, nem o Papa, nem ninguém. É o Espírito Santo. Quem acredita no Espírito Santo, então converse com ele hoje, ao longo dessa semana. Como que eu posso ser santo? Você fala assim, mas eu sou uma pessoa tão assim, sabe? Deus gosta de você assim, mas mude. Mude, porque há muita coisa para mudar. Você é amado por Ele. Ele não olha o que você faz de bom. A lógica de Deus não é a nossa, humana. A gente só se torna amigo próximo das pessoas que pensam como nós, ou que pensam como nós, ou que nos agradam. A lógica de Deus não é essa para a santidade. A lógica de Deus é outra. Ele nos ama independente do bem que fazemos. Esse é um Deus meio louco, mas esse é o Deus que a gente acredita. Esse é o Deus no qual nós colocamos toda a nossa fé. Então peçamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que nos instrua de dentro para fora, segundo aquilo que é da vontade dEle. Amém. Já falei muito, não é? Agora a santidade depende de nós, todos nós, do nosso caminho cotidiano.